Vamos lá, pessoal, para a nossa última atividade avaliativa desse trimestre, tá? Atividade 5, Geometria Analítica. Então tem aqui, hoje a gente vai começar a ver sobre a inclinação da reta. O que é a inclinação da reta? Repare esse esquema aqui, ó. Você tem um plano cartesiano, o eixo X e o eixo Y, tá bom? Tem uma reta R aí. Esse ângulo aqui, ó, que a reta faz com o eixo X no sentido anti-horário, é chamado de inclinação da reta. Nesse caso, ele está entre 0 e 90 graus, a tangente é positiva. Nesse outro caso aqui, ó, repare, ele é maior do que 90 graus, então ele está entre 90 e 180 graus. Esse aqui, o ângulo é zero, porque a reta é paralela ao eixo X, então a gente fala que o ângulo, a inclinação é zero. E esse aqui, como a reta está vertical, o ângulo é 90 graus, porque a reta intercepta o eixo X. Então o ângulo que a reta vertical faz com o eixo X é de 90 graus, tá bom? Então são as quatro possibilidades. Aí alguém vai falar assim, professor, mas e se a reta estiver no terceiro quadrante? No terceiro quadrante é o primeiro caso lá, porque, repare, a parte laranja e a parte escura são a mesma reta. E no quarto quadrante é o segundo caso, que a parte azul com a parte de baixo estão sobre a mesma reta, tá bom? Esses quatro casos são os quatro casos possíveis. Coeficiente angular. Então a gente tem aqui um esqueminha, tá? Tem dois pontos no plano cartesiano, que eu chamei de A e B. Obviamente vai ser XA e YA, as coordenadas, XB e YB. E tem uma reta R aí, que é a reta vermelha, certo? Observe que o eixo X é paralelo à reta T. Olha só, olha essa imagem aqui, ó. Essas duas retas são paralelas, tudo bem? Como elas são paralelas, repare de novo, o eixo X com essa reta Y igual a YA, certo? O que eu posso garantir disso? Que o ângulo alfa é igual, são congruentes, né? É congruente ao ângulo beta. Então, de novo, ó, essas retas são paralelas, certo? Aí eu tenho que o ângulo alfa, então, tem a mesma medida que o ângulo beta. Ou seja, a gente vai chamar de coeficiente angular a tangente desses dois ângulos, que são iguais. Tangente de alfa igual a tangente de beta. Vou chamar de M. Então, quando vocês verem M agora em geometria analítica, vou chamar de coeficiente angular. A gente chama de M, tá bom? Ali, um esqueminha de novo. Então, tem aí uma imagem, né, que eu coloquei mais detalhado. Repare que o Y, essa distância que nós já tínhamos visto lá, acho que na segunda aula, tá? É YB menos YA. Esse aqui é XB menos XA, isso é chamado de catetos. Como eu já falei para vocês que esses dois ângulos aqui marcados de azuis têm o mesmo tamanho, o que a gente pode garantir? Que a tangente de alfa, não sei se vocês vão lembrar disso, mas é do segundo ano, lá no conteúdo do segundo ano, vocês viram trigonometria, em cateto oposto ou cateto adjacente. É o mesmo que cateto oposto em relação a esse ângulo azul. Quem está oposto, quem está na frente desse ângulo azul? É o YB menos YA. E quem está ao lado dele? Qual é o cateto que está ao lado? A distância de A até B a gente sabe que é a hipotenusa. Então, quem está ao lado é XB menos XA. Então, delta Y sobre delta X, esse delta é mesmo lá da física, tá? Variação. É o que variou no Y sobre o que variou no X, isso aqui eu vou chamar de M. Vou chamar isso aqui então de YB menos YA, que é a partinha verde lá de cima, tá? Variação em Y sobre a variação em X, tá bom? O que vai ser a equação reduzida da reta? Nós já vimos que a equação geral da reta é o seguinte, você vai pegar, colocar nessa forma aqui, né? AX mais BY mais C igual a zero. Então, vou pegar essa equação e vou isolar o Y. Então, perceba lá, ó, ficou BY igual. O AX passou para cá, então vem menos AX. O C passou para cá, vem menos C. Passou o B dividindo, então vai ficar menos A sobre B vezes X, menos C sobre B, porque o B passou dividindo, ele divide todo mundo do outro lado, tá? Que era menos A, X, menos C. Esse menos A sobre B eu vou chamar de M, e esse menos C sobre B eu vou chamar de N. Aí, isso aqui, o M é o mesmo aquele que a gente já tinha visto anteriormente, é o delta Y sobre delta X, tá? No slide anterior. Ou seja, é o mesmo coeficiente angular, a gente chama ele de YB menos YA, XB menos XA. Esse M que apareceu aqui pra gente, ele pode ser calculado nessa fórmula vermelha aqui, ou eu posso calcular como sendo menos A sobre B, tá bom? Isolando o Y na equação geral. Então, o M pode ser menos A sobre B, que é chamado de coeficiente angular. E o N,
que é menos C sobre B. Olha lá naquela parte lá de cima que eu isolei o Y, ficou esses valores, né? Ela é chamada de coeficiente linear. De certa forma, vocês viram isso aqui no primeiro ano do ensino médio, tá? Na matéria chamada função do primeiro grau, ou função afim, certo? Fórmula ioiô michôchô. É estranho o nome, mas vocês vão entender. Eu não sei de onde veio, qual a origem desse nome aqui, por que dessa expressão, mas eu sei que a gente usa, e todo mundo que vai usar essa fórmula usa exatamente esse nome, ioiô michôchô, tá bom? Vamos lá então. Repare o seguinte aqui nesse desenho, ó. Eu tenho um ponto A, que eu chamei de x0 e y0, e um ponto P genérico, que eu chamei de x e y. Esses dois pontos, tem uma reta azul aí que passa por esses dois pontos, e eu chamei de inclinação alfa aqui, o ângulo que essa reta azul faz com o eixo x, tá? Nós já vimos lá no primeiro slide. Nós já vimos então que o m é ΔY sobre ΔX, tá? Que é a tangente desse ângulo alfa, no slide anterior. Então, o que vai ser y menos y0, x menos x0, certo? O m eu posso falar que é m sobre 1, tá? É como se eu estivesse colocando só um embaixo desse m aí, porque não altera nada, né? A gente já viu isso desde o ensino fundamental, ok? Então, m sobre 1 igual a y menos y0, x menos x0. Multiplicando o cruzado, vai ficar assim, ó, y menos y0 vezes 1, que dá y menos y0, e m vezes x menos x0. Então, tá aqui, tá bom? Essa forma que vocês acabaram de... Essa forma que eu acabei de marcar aqui, ó, tá? Destacar, ela é chamada de ioiô michôchô, tá? Como eu disse, esse nome não tem justificativa. Se alguém descobrir aí algum vídeo que fala sobre isso, a origem dessa fórmulazinha desse nome, pode até me mandar, que é curiosidade que eu não sei a origem desse nome, tá? É fictício, mas funciona. Por exemplo, alguns dizem que é porque esse y menos y0 parece ioiô. E o igual parece o menos, o m vezes x menos x0 parece o michôchô, entendeu? Então ficou essa formulazinha. Lá, quando a gente trabalha até na faculdade, no curso superior, dependendo do curso superior que você vai fazer, o professor adota esse termo, tá? Ioiô michôchô. Parece um pouco estranho, assim, mas ele funciona e a gente usa em várias situações mesmo, tá bom? Exemplos. Encontre as equações reduzidas geral da reta R em cada caso. Então, você tem uma reta R aí, tá? Essa reta vermelha. Ela tem uma inclinação de 45 graus e passa pelo ponto 6 e 3, tá? Qual que é a forma de fazer? Uma forma de fazer é usar a fórmulazinha do ioiô michôchô. Então, vai ficar y menos y0, m, x menos x0. Lembrando que ela passa pelo ponto A, que é 6 e 3, tá? E esse ponto A, ele é chamado de x0 e y0 em toda situação. Ou seja, é um ponto que a reta passa por ele. Eu vou chamar ele de x0 e y0, tá bom? Então, eu tenho o seguinte. Y menos. Quem é o y0? É o 3, lá no ponto A. Olha lá, ó, é um ponto, é o y do ponto que a reta passa por ele. Então, ela passa pelo ponto A. Então, meu y0 é 3, tá bom? Quem é o x0? É o menos 6, lá dentro do parênteses, ó, menos 6. O que vai ser o m? Nós já vimos que o m ele pode ser ΔY sobre ΔX, ou pode ser a tangente do ângulo de 45 nesse caso aqui, tá? Como eu não tenho dois pontos, eu só tenho um ponto, então tem que calcular usando a tangente. Repare então que o m é a tangente de 45 graus, tá bom? Vamos voltar aqui mais um pouquinho, ó. A gente precisa usar agora as tangentes de alguns ângulos, 30, 45 e 60. São os mais usados, tá? Caso te dê algum valor de algum ângulo que você não sabe a tangente de qual, aí você vai ter que... Eles vão te fornecer o valor dessa tangente também. Então, a de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Se o ângulo ali, a inclinação, fosse de 30 graus, eu teria que usar para o m raiz de 3 sobre 3. Como é 45, eu vou usar esse 1. Então, repare aqui, ó, a fórmula vai ficar assim, ó. Y menos 3, que é o y0, igual a 1, porque 1 é a tangente de 45, lá na tabelinha, ó. Repare que eu marquei lá, ó, tá bom? Então, esse 1, que é a tangente de 45, que é a minha inclinação lá, o ângulo é 45, é igual a x menos, vezes x menos 6. Aí você vai aplicar a distributiva aqui, como é 1, né, vai fazer pouca diferença. Então, vai ficar 1 vezes x e 1 vezes menos 6. Aí vai resultar o seguinte, ó, y menos 3, eu vou reescrever. 1 vezes x dá x, 1 vezes menos 6 dá menos 6. Aqui eu tenho duas possibilidades agora. Eu isolo o y, então vai ficar y igual
x menos 6 mais 3, que foi para lá, que estava de cá menos 3, foi para lá mais 3. Então, eu tenho que y igual a x menos 3. Isso chama-se equação reduzida da reta, tá bom? Nesse caso, da reta R, ok? Se eu passar todo mundo para cá agora, vai ficar assim, ó. Repare que o x está de lá positivo, então vem para menos x e coloca na ordem, tá? Coloca sempre o x primeiro, depois o y, depois a constante. Então, eu tinha y igual a x menos 3. Vai ficar menos x de cá, mais y continuou, o menos 3 veio mais 3. Isso é igual a zero. Essa reta aqui é chamada de... olha só, você colocou, passou para cá, né? O x veio menos x e o menos 3 veio mais 3. Essa reta é chamada de equação geral da reta, tá bom? Quando você passa tudo para o primeiro lado da igualdade e deixa só o zero de lá. Chama-se equação geral da reta, tudo bem? Olha o exemplo B. No exemplo B eu tenho 2 pontos. Então, eu vou fazer primeiro da forma que eu estou ensinando hoje. Depois eu vou mostrar para vocês que a forma que a gente já viu nas aulas anteriores, ela também funciona aqui, tá? Você pode escolher. Então, vou usar a fórmula y menos y0 e x menos x0. Nesse caso, eu não conheço o ângulo destacado de vermelho aí embaixo, laranjado, vermelho. Eu não conheço essa inclinação. Eu vou ter que usar, então, os 2 pontos para calcular o m. Então, o que é o m? Ele pode ser a tangente desse ângulo, que eu não tenho, então não tem como usar essa fórmula. Ou ele pode ser yb menos ya, xb menos xa, tá bom? Repare aqui, ó, que o yb menos ya vai ficar 6 menos 2, e o xb menos xa vai ficar 10 menos 7. O que sobrou, então? M igual yb 6, ya 2, tá vendo que eu marquei lá? Xb 10, xa 7. Então, isso vai dar 4 sobre 3. Isso vai ser meu coeficiente angular, tá bom? Vou voltar na fórmula do ioiô michôchô. Aí aqui vem um detalhe, ó. Eu usei o ponto A, tá? Para ser o x0 e y0. Professor, eu poderia usar o ponto B? Pode. Você tem que usar um ponto que a reta passa por ele. Nesse caso, a gente tem dois. Você tem duas escolhas possíveis. Se eu fizesse aqui, ó, no lugar desse menos 2, colocasse menos 6, e no lugar do menos 7 colocasse menos 10, daria certinho também. Daria a mesma solução final, tá bom? Só que eu vou usar o ponto A. Então, ficou y menos 2, que é o meu YA, né, que é o meu Y0 nesse caso, 4/3 que eu calculei anteriormente, x menos 7. Por que 7? Então, repare, eu estou usando o ponto A, eu estou usando 7 e 2. Então, onde for x0 eu vou colocar 7, onde for y0 eu vou colocar 2. Se eu fosse usar o ponto B, eu teria que colocar assim, ó, onde fosse x0 eu ia colocar 10, onde fosse y0 eu ia colocar 6, tá? Aqui eu vou aplicar a distributiva. Então, ficou y menos 2 igual 4/3 vezes x, dá 4/3 de x, né? E menos 4 vezes menos 7 dá menos 28, então menos 28 sobre 3. Repare que y menos 2 eu posso colocar o 2 embaixo, 1 embaixo de todo mundo. Então, vai ficar y sobre 1 menos 2 sobre 1. Tá? Isso aqui é só reescrevendo de outra forma, que é igual. Aí eu vou manter o segundo lado aqui da igualdade. Vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 1 e 3, que é o próprio 3. Tá? Aqui é o 3. 3 dividido por 1 dá 3, vezes y dá 3y. 3 dividido por 1 dá 3, vezes menos 2 dá menos 6. E de cá é só repetir, né? Vai ficar 4x menos 28, porque o denominador já é 3, tá bom? Aí eu posso cancelar esse 3, porque quando ficar o 3 embaixo dos dois lados eu posso dividir. E já vou passar esse menos 6 para lá. Então vai ficar assim, ó, 3y igual. O menos 6 que estava de cá já passou para lá e já somou com esse menos 28, então ficou menos 22. Então vai ficar 3y igual a 4x menos 22, tá bom? Vou passar o 3 dividindo. Eu fiz a equação geral primeiro, tá? O que é a equação geral? Eu passo todo mundo para o primeiro membro. Ó. O 4x estava de lá, vem para cá menos 4x. Então vai ficar menos 4x mais 3y mais 22, que estava menos 22 do outro lado, igual a zero. Isso chama-se equação geral da reta, tá bom? Se eu pegar a penúltima equação que eu tinha feito ali, ó, e passar o 3 dividindo, eu vou ter a equação reduzida. Então vai ficar 4/3 vezes x menos 22 sobre 3, que eu passei o 3 dividindo. Então, essa primeira é chamada de equação geral e essa segunda de equação reduzida da reta, tá bom? A geral é quando eu deixo todo mundo no primeiro membro igual a zero e coloco na ordem x, y e c, e a constante. E a reduzida é quando eu isolo o valor do y, certo? Não sei se vocês lembram, mas a gente poderia fazer também
Acho que até na atividade 4 eu cobrei, na atividade 3 eu não lembro, mas eu acho que eu cobrei também, usar determinante. Então, a reta passa por 2 pontos, não é isso? Então, eu posso fazer nesse formato todo que eu fiz aqui para vocês, na parte direita aqui da sua tela, ou eu posso fazer usando determinante. Qual que é a lógica do determinante? X, Y1, é sempre 1 no final, tá bom? Qual que é o ponto A? 7, 2, sempre termina por 1. Qual é o ponto B? 10, 6 e 1. Só que eu só consigo usar determinante se eu tiver 2 pontos. No exemplo A anteriormente, eu não consigo fazer porque eu só tinha um ponto e inclinação. Nesse caso, eu tenho que usar obrigatoriamente a forma do ioiô michôchô, tá bom? Se você resolver esse determinante aqui, efetuar as contas certinho, igual a gente fez lá, ó. X vezes 2 vezes 1, 2x, conserva. Y vezes 1 vezes 10, deixa eu ver se eu fiz aqui, não fiz não. Vai dar 10y, então conserva. E 1 vezes 7 vezes 6, 42. Agora, o contrário, você muda o sinal. Isso aqui eu não destaquei porque vocês já sabem fazer, tá bom? Vai ficar 20, né? Então, menos 20. 6x dá menos 6x. E 7y menos 7y. Simplificando isso aqui, vai ficar menos 4x mais 3y mais 22, tá? Igual a zero. Repare que essas duas equações aqui, ó, essa que eu encontrei aqui e anteriormente, são equivalentes. Então, professor, se der 2 pontos, eu posso usar a forma que eu quiser? Sim, você pode calcular o m primeiro. Repare aqui, ó, no seu lado direito, toda essa expressão digitada, tá? Ou a manual que está à esquerda aqui, coisa determinante. Você escolhe a forma que você achar melhor. As duas são equivalentes, tá? Aí, usando determinante aqui, é só você isolar o y que agora para ter a forma reduzida. Tudo bem? Então, só para finalizar, alguns ângulos aqui são importantes você saber a tangente dele. Por exemplo, aqui, ó. No primeiro quadrante, repare que eu marquei aqui, ó, 30, 45 e 60, já tinha passado para vocês lá, né? Só que se uma reta tá, por exemplo, aqui, ó, pega lá para mim essa que eu grifei de amarelo aqui, o ângulo de 60 graus, o mais superior aqui que eu marquei, ó. Repare que lá embaixo, o ângulo de 240 tá sobre a mesma reta. Então, esses 6 ângulos aqui têm a mesma tangente, tá? Então, se você tiver um ângulo, por exemplo, você não vai ter uma reta que faça com eixo X um ângulo de 240 graus. Você vai usar o de 60, que é o menor, tá bom? Esses 6 ângulos, a tangente vale, por exemplo, de 30 é igual a tangente de 210, que é o de vermelho, é igual a raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é a mesma que a tangente de 225, que vale 1. E a tangente de 240 é a mesma que a tangente de 60, que vale raiz de 3, tá bom? E a outra parte, que é esse de verde, é equivalente também, ó. Por exemplo, se eu te der lá um esquema de uma reta, cuja inclinação vale... Ah, só um detalhe, tá? Que lá no início eu esqueci de falar para vocês, ó. A tangente é essa reta vermelha que tá aparecendo na sua tela, ó. Tá vendo que tá uma reta vermelha aparecendo aqui bem no zero aqui, do X aqui, ó. Quando você pega um ângulo e liga, a hora que ela encosta nessa reta vermelha, é chamada de tangente, tá? A distância desse ponto até no zero aqui, no eixo X, é chamada de tangente, tá bom? Então, aí a gente já falou sobre isso. 120 graus tem a mesma tangente que 300, e assim por diante. Então, por exemplo, quando você vai traçando um plano cartesiano lá, uma reta que ela fez com o eixo X, um ângulo de 135 graus, você vai pegar o valor menos 1, porque a tangente de 315 é igual a tangente de 135, é igual a menos 1, tá bom? Essa parte aqui não é muito complexa, porque de certa forma vocês viram no segundo ano, então a gente só vai utilizar agora como complemento nesse conteúdo, tudo bem? Acredito que acho que eu falei sobre tudo na atividade de hoje, então qualquer dúvida pode me procurar aí pelo Google Sala de Aula ou pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Até a próxima aula.